Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Bitcão Raivoso e a carrocinha estatal incessante que o persegue. Bem, piadas à parte, vamos falar aqui hoje sobre essa abordagem que nós temos que ter em relação ao Bitcoin e às demais criptomoedas. Eu estou usando o título desse vídeo de Bitcoin como dos outros e falando mais do Bitcoin porque é a moeda mais conhecida, é o que está aí na boca de todo mundo conhece, mas tudo isso que eu estou falando aqui serve para as demais criptomoedas também, tá? O nome Bitcoin é o chamariz aqui do vídeo para as pessoas encontrarem esse tipo de conteúdo com mais facilidade. Mas enfim, vamos ao assunto. A gente deve encarar o Bitcoin como investimento. O Bitcoin é uma coisa que nos dá rendimentos mensais, o Bitcoin é uma coisa que vai se autocapitalizar ao longo do tempo, enfim, como é que funciona esse negócio? E eu falo isso porque é a expressão que as pessoas utilizam muitas vezes para falar do Bitcoin. Elas vêm fazer perguntas, falam, você acha que eu devo investir em Bitcoins? A partir de quanto eu devo investir em Bitcoins? Se eu investir em Bitcoins, qual é o rendimento mensal? Quanto é que eu consigo de retorno? Inclusive tem algumas empresas de picaretagem, de pilantragem, que te prometem coisas assim, invista em Bitcoin, seja um investidor de Bitcoin, dê o seu dinheiro aqui que nós vamos trabalhar para te gerar 30% ao mês, umas coisas idiotas assim, enfim, tome muito cuidado com isso, por quê? Esse é o ponto. O Bitcoin ele é uma moeda, ele se presta ao serviço de moeda, então meio de troca, reserva de valor. Quando nós estamos falando do dólar, do real, elas não te prometem nenhum rendimento, tá certo? Quando você compra R$10 e guarda na sua carteira, em geral, você não espera que esses R$10 se valorizem. Na verdade, você espera até o contrário. Você espera que o processo inflacionário corroa o poder de compra da sua moeda até que esses R$10 não comprem nem mais um pão na padaria. Esse é o destino recorrente das moedas estatais, se desvalorizarem incessantemente até um ponto que elas se tornem sustentáveis, aí o governo vai lá e cria uma outra moeda para cortar os zeros da moeda anterior. Enfim, na história do Brasil, isso aconteceu algumas boas vezes, como você já sabe. Então, você ter uma quantidade de uma moeda não te gera rendimentos, aquilo não gera lucros, não há dividendos, não há participação em lucros, nem nada do tipo. E é exatamente isso que você deve esperar do Bitcoin. Isso falando agora, eu não estou pegando a situação de momento, eu estou pegando o contexto geral, estou falando conceitualmente, certo? É claro que nos últimos tempos, se você acompanha o noticiário, se você acompanha o Bitcoin, você viu que de fato a moeda se valorizou estrondosamente nos últimos anos, então sim, foi possível que algumas pessoas que compraram a um valor mais baixo, nesse período em que o Bitcoin se valorizou, tenha tido um resultado financeiro, estritamente financeiro, positivo. Ou seja, uma conta simples, o cara comprou o Bitcoin por $100, vendeu por $10 mil, essa diferença em dólares ficou para o bolso dele, tá certo? Ele conseguiu aí um resultado financeiro. Mas, como eu disse, o Bitcoin ele não gera rendimento, ele não é como o papel de uma empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa lá da Google, da Microsoft, da IBM, do raio que o parta, aquela ação que você comprou, aquele papel que você comprou, corresponde, na verdade, a um fragmento da própria empresa. É um share, uma pequena participação realmente na composição da propriedade daquela empresa. Essas empresas de capital aberto têm quantos proprietários tem uma empresa de capital aberto? Pô, milhares e milhares de proprietários? Claro, pode ser que um tenha 40% e outros tenham só 0,00003, enfim, mas isso não importa. A ideia é essa, vocês entenderam. Quando você compra um papel de uma empresa, por exemplo, tendo parte na propriedade dessa empresa, mesmo que ínfima, você participa também dos lucros, do resultado que essa empresa performa ao longo do tempo. Então, se ela vai bem, você consegue dividendos. E aí, classicamente, a gente chama isso de um ativo financeiro, a gente chama isso de um investimento. E essas definições de ativo, investimento, muitas pessoas dão definições diferentes. Eu não vou me ater exatamente ao que eu quero definir aqui como uma coisa ou com outra, vocês vão ouvir diversas explicações por aí. Mas a questão é, nesse sentido mais clássico, a gente chama essas coisas de ativos, por quê? Porque elas te geram uma receita ao longo do tempo, sem você se desfazer delas. Para fins assim didáticos, de uma conversa mais informal, eu fico com essa definição. Ativo é aquele bem que vai te gerar receita ao longo do tempo. E o Bitcoin não se enquadra nessa categoria. O Bitcoin não te rende juros, o Bitcoin não tem participação em lucros, não tem absolutamente nada disso que nós já comentamos anteriormente. A margem de enriquecimento que o Bitcoin permite, ou de empobrecimento também, porque lembrando que nós não temos exatamente um controle sobre o preço das coisas, então pode ser que em dado momento esteja subindo, em dado momento esteja caindo. O preço do Bitcoin permite, nesses intervalos entre um alto preço e um baixo preço, uma ordem de compra, uma ordem de venda que te dê um resultado financeiro, mas você não deve esperar isso do Bitcoin, não é essa a promessa do Bitcoin, não é essa a função do Bitcoin. A função do Bitcoin é servir como moeda. E aí é como se fosse, por exemplo, um martelo. Qual que é a função do martelo? A função do martelo principal é, sei lá, pregar coisas na parede, bater pregos, por exemplo. Mas você pode usar o martelo para outras coisas? Pode usar o martelo até para abrir uma cerveja, sei lá, você pega aquela parte de trás que serve para arrancar os pregos e dá uma fincada na cerveja e toma, né? Enfim, você pode usar, mas ele não foi feito para isso. Assim como o Bitcoin, ele não é um investimento que vai te gerar receita, embora ele possa te gerar um resultado financeiro, dado essas variações de preço, você aproveitando esse momento ou aquele, enfim.
Essa é a ideia geral da coisa. E isso nos leva ao próximo vídeo, que é possível então ganhar dinheiro com o Bitcoin? É o que nós vamos responder então no próximo breve vídeo sobre esse assunto, que para acompanhar você pode se inscrever aqui no canal ou acompanhar a minha página no Facebook, cujo link está aqui embaixo na descrição. Estamos chegando perto do Natal, mas para mim isso não me impede de publicar vídeos, então por enquanto é isso, um beijo no nome de todos vocês, voltamos em breve, até a próxima.